vamos iniciar a nossa última mensagem da série Olimpíadas, Práticas que Inspiram. Quero convidar você a ficar em pé um pouquinho, para nós fazermos uma oração. Pedimos para que esse Deus que é o Deus que criou todas as coisas, que criou você, que o ajude a entender, nos ajude a entender o que Ele quer dizer a todos nós. Então, feche seus olhos, vamos falar com esse Deus. Senhor, muito obrigado pelo nosso encontro, muito obrigado porque nós estamos aqui. Talvez nós não tenhamos a dimensão do que esse encontro vai causar na nossa vida, mas nós queremos pedir que as coisas que fiquem na nossa vida sejam as coisas que vieram do Senhor. Nós queremos pedir que a Tua Palavra fale conosco, que não seja uma sabedoria humana, mas aquilo que vem do Senhor. Que isso alcance o nosso coração, que alcance a nossa mente, que modifique as nossas práticas. Fale conosco, apesar de mim, edifique cada um que está aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos conversando neste mês de agosto sobre esse tema das Olimpíadas, mas buscando refletir bastante sobre as nossas vidas, ou refletir especificamente sobre esse mundo interior que muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós cuidamos das coisas que são externas, nós cuidamos de adquirir títulos, de adquirir conquistas do trabalho, de conseguir coisas com a família, alcançar um bem, uma casa, um carro, tantas coisas externas, e geralmente nós olhamos para a nossa vida, de alguma forma nós estamos bem organizados. Não tem talvez ninguém aqui, pelo menos que eu conheça, que esteja numa situação que alguém olhe visivelmente e identifique que está passando por sérios problemas. Se você dá uma olhadinha de lado, você vai ver que são pessoas bonitas, são pessoas que estão bem arrumadinhas, cheirosas. Não cheirei todo mundo, mas eu acredito nessa aparência. De alguma forma nós cuidamos desse exterior, nós cuidamos das coisas que aparecem. Muitas vezes nós saímos de casa bem arrumados, mas internamente nós estamos aqui remoendo, feridos, machucados, desorganizados, mas exteriormente está tudo ok. Nós verificamos tudo isso diante do espelho, perguntamos até para alguém que está próximo: e aí, tudo bem? Estou bem arrumado, está legal? E aí a gente vai. Eu fiz isso hoje. Você vai perceber, eu estou de tênis e camisa, mas eu queria um calçado confortável. Perguntei para a Raquel: está bem? Ela falou que estava, então eu divido a culpa por ela disso no nosso calçado. Você pode cobrar depois disso também. Mas eu queria um sapato confortável hoje, então eu de tênis e camisa, ok? Mas interiormente, será que eu estou do mesmo forma? Será que eu estou desorganizado? Será que eu não estou combinando as coisas direito? E você, como você tem cuidado do seu mundo interior? Então nós dedicamos aqui os 4 domingos desse mês para nós conversarmos sobre as motivações, depois para nós conversarmos sobre as nossas prioridades, e conversamos no domingo passado sobre os nossos pensamentos, e hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade. E quando nós entramos nesse assunto de espiritualidade, se você já tem tentado trilhar um caminho ou crescer nesse caminho da espiritualidade, você talvez vá começar a dizer: puxa, é uma luta, para mim é muito difícil, não é uma coisa que flui tão tranquilamente, ou eu tenho várias histórias para contar, já tentei isso, já tentei aquilo. Muitas pessoas que já estão há muito tempo em igrejas vão dizer um pouco de muitas frustrações que já passaram. Por exemplo, eu já fiz programas para ler a Bíblia durante a semana e eu li a primeira semana, a segunda falhei. Ou você queria orar todos os dias e você não conseguiu todos os dias, e você começa a se cobrar, depois no outro dia você esquece e vai embora isso também. E de alguma forma a gente todo mundo tem alguma luta com essa questão da espiritualidade. Eu passei já por muitas lutas, passo por lutas e percebo minha vida o tempo todo sendo desafiada a pensar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente. E eu compartilho com vocês que desde o ano passado, mais ou menos no final do ano passado, eu tenho começado uma jornada de aprofundamento nessa área da espiritualidade e descoberto caminhos
que posso dizer para vocês, e algumas pessoas aqui estão experimentando, tem renovado, transformado o meu ser. Tem modificado a minha forma de viver. Tem me dado outra dimensão de como eu posso viver. Hoje nós estávamos conversando aqui no curso de formação espiritual sobre coisas extraordinárias ou de coisas que nós experimentamos nessa semana que tem a ver com a espiritualidade e que tem modificado a nossa forma de viver. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algumas perdas que nós podemos ter na nossa vida se nós negligenciarmos a questão da espiritualidade. Porque essa questão da espiritualidade tem que ser para nós de uma forma tranquila, voluntária, não por obrigação. Não tem como nós falarmos de uma espiritualidade obrigatória. Não tem como falar de uma espiritualidade que é imposta sobre você. Tem que ser algo que você queira desenvolver. Se não for dessa forma, perde todo o sentido de existir. Portanto, eu quero então falar de algumas perdas, mas bem tranquilamente, numa conversa com vocês, para que vocês avaliem se vale a pena desenvolver a espiritualidade ou não. Se é uma área que você levaria em consideração para cuidar do seu mundo interior, ou você pode deixar ali quietinho, fazer qualquer coisa da vida, menos cuidar da sua espiritualidade. E aí eu quero então começar com a primeira questão, que nós podemos considerar uma perda quando nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade, é que quando nós não cuidamos dela, nós nunca aprendemos ou nunca aprenderemos a ter uma perspectiva eterna e infinita da realidade. E que, pela maneira como Deus nos criou, nós deveríamos ter. Quando nós não optamos por desenvolver espiritualidade, de alguma forma nós estamos abrindo mão de uma dimensão que é muito maior do que essa que a gente percebe. Quer ver um exemplo disso? Pense em alguém que você ama muito. Pessoa, mãe, pai, irmão, vizinho. Não, vizinho, brincadeira. Nem sempre você ama o seu vizinho tanto. Mas quando você pensa em alguém que você ama muito, você imagina o fim desse relacionamento? Ou você projeta o relacionamento para durar para toda a sua vida? Ou para durar para sempre? Talvez a expressão melhor seria para sempre. Você fica projetando o seu relacionamento, por exemplo, para acabar daqui 10 anos? Você não projeta um relacionamento com aquela pessoa com quem você ama para acabar. Na verdade, quando chega a morte, nós não sabemos lidar com esse fator, com essa interrupção da vida, com a interrupção do relacionamento. Essa dimensão que nós percebemos nos relacionamentos é uma percepção de eternidade. É uma percepção de algo, de uma realidade que vai além dessa que nós sabemos lidar, dessa que nós conseguimos mapear. Essa é uma perspectiva talvez mais simples, para nós entendermos como que existem coisas que nós temos uma perspectiva eterna, de durar para sempre, mas se nós não cuidarmos da espiritualidade, nós não vamos compreendê-las e dar dimensão para que isso seja desenvolvido no nosso mundo interior. Portanto, quando você vai lidar com esses assuntos, como por exemplo, a interrupção da vida de alguém que você amava, você, se não tem uma espiritualidade bem desenvolvida, você começa a ter dificuldades de lidar com isso. Uma segunda perda que nós identificamos é uma amizade vital e vivificante com Cristo. Quando você não desenvolve a sua espiritualidade, você perde essa dimensão de uma amizade vital. É importante destacar aqui essa amizade vital. Essa expressão ela tem tudo a ver com algo que vai garantir a sua vida, que vai sustentar a sua existência. Se você não cuida da sua espiritualidade e você acha que está vivendo conforme o relacionamento de Jesus que Ele pede de você, você está perdendo a dimensão exata do que seria uma relação com Ele. Ele te chama para uma relação, a relação do cristão com Cristo, que é o Mestre, precisa ser uma relação de amizade em primeiro lugar, e em segundo lugar a gente descobre que ela é vital. Se ela não existir, nós estamos em maus lençóis. Nós estamos em apuros. Nós estamos em um caos.
E quando nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, nós começamos a entender essa dimensão de um amigo, que estará sempre presente, por todo sempre, e que nos garante a vida. Se a gente não desenvolve a espiritualidade, dificilmente nós vamos captar essa dimensão de uma amizade vital. Em segundo lugar, em terceiro, desculpa, as pessoas que negligenciam a espiritualidade têm o temor que nos advém do nosso senso de responsabilidade diante de Deus. Né? Explicando isso melhor, nós começaremos cada vez mais a nos esquecer de tudo que temos e somos vem das suas bondosas mãos. E cairemos no erro de pensar que tudo é nosso. Uma das coisas que tem sido muito buscada nos dias de hoje, quando se fala em espiritualidade, é exatamente não cair no perigo do materialismo, do consumismo exacerbado. Muitas pessoas têm buscado espiritualidade porque têm descoberto que as coisas materiais, as coisas que você pode comprar com o seu dinheiro, não necessariamente te dão a vida que eles queriam. E quando você não desenvolve a sua espiritualidade, você está mais suscetível a cair nesse tipo de situações, de confiar mais nas coisas, de achar que as coisas que você tem vieram pelas suas mãos, vieram pelos seus talentos. E uma vez que você começa a ficar mal, como é que você vai garantir a sua vida? E por último, não é por último, tem mais algumas coisas. Nós também percebemos a perda da consciência de nossas verdadeiras dimensões em relação ao Criador. Quando nós negligenciamos, nós começamos a achar que nós podemos muito, ou que nós vamos conseguir desenvolver muitas coisas, ou de que nós somos pessoas a serem absolutamente reverenciadas pelos nossos méritos, ou porque nós alcançamos tais postos, porque eu conheço, porque eu tenho ciência, porque eu tenho títulos. Eu começo a perceber a minha vida tentando sobrepor o outro. Eu começo a entrar numa dinâmica de concorrência em que eu preciso me superar. Eu preciso superar a mim, preciso superar o outro e entrar num posto maior, onde eu mando e os outros obedecem. A gente começa a ter uma visão distorcida de quem nós somos. Em quinto lugar, as pessoas que negligenciam a espiritualidade, essa atitude geralmente nos deixa com poucas reservas espirituais e pouca energia para suportarmos os momentos de crise, os fracassos, humilhações, o sofrimento, a morte de um ente querido ou a solidão. E aqui a pergunta é: você já passou por uma dessas situações? Como você vivenciou isso? É muito comum nós encontrarmos pessoas que passam por um desses momentos que nós citamos aqui e percebem a vida desmoronando. Seja solidão, seja falecimento de alguém ou fracasso. Nessas crises atuais da economia que nós tivemos nos Estados Unidos, começando lá, nós temos vários relatos de pessoas, por exemplo, da crise de 2008, que por ter perdido todo o valor dos investimentos aplicados, milhões, e alguns até bilhões, saíram das reuniões dos bancos ou de uma reunião do banco, direto para o suicídio. Porque o fracasso era maior do que a sua capacidade de lidar com essas coisas. Quando nós olhamos para a nossa vida diante disso, fica a pergunta: talvez você esteja bem, talvez hoje você não esteja passando por nada disso. Agora, e se essas coisas chegarem até você? Está preparado? Está preparado para lidar com o fracasso? Está preparado para lidar com o solidão, com o falecimento de alguém que você ama? Ou a sua vida vive abaixo? Esse é um sinal. Se você entende que a sua vida vive abaixo, esse é um sinal que a sua espiritualidade pode estar bem aqui do que Deus deseja para você. Então, geralmente,
quando nós percebemos essa necessidade de cuidar da espiritualidade, a gente procura alguns caminhos. Olha, eu vou falar para vocês agora realmente 4 caminhos que nós procuramos geralmente dentro da espiritualidade cristã, para nós saciarmos então nossa necessidade pela espiritualidade. Então, buscas distorcidas, né, ao buscarmos a espiritualidade. Primeiro, algumas pessoas ouvem um desses pregadores exaltados a derramar com veemência acusações e censuras, e disso lhes provém um forte senso de culpa. Você gosta de sentir-se culpado, de que você de fato merece condenação, e às vezes isso alimenta você e você acha que está encontrando espiritualidade, mas na verdade é uma distorção dessa busca. A espiritualidade cristã em nada vem para te acusar, mas ela vem para te agraciar, para te restaurar, e não para tornar a sua vida um martírio. E muitas vezes, não só, aqui um exemplo de buscar pregadores que falam fortemente sobre o seu pecado onde você está errando, mas uma outra versão disso é você buscar coisas para se acusar, autoflagelo, constantemente buscando sofrimento para justificar os seus erros, para você se sentir um pouco melhor diante das suas inabilidades com a vida. Em segundo lugar, existem aqueles que ficam em busca de experiências emocionais, que os elevem espiritualmente, os deixem em estado de arrebatamento. Quantas pessoas nós não identificamos nos dias de hoje, em muitas igrejas, que estão repletas de pessoas em busca dessa emoção, desse êxtase, desse sentimento de que te faz pensar que você não é de todo ruim, não é essa pessoa com tantas falhas, com tantos erros, ou que você não sabe lidar com seus fracassos, e por alguns instantes, talvez 1, 2 horas, 3 horas, você passa ali em êxtase e consegue esquecer de tudo aquilo. Depois volta para a realidade, volta para casa e encontra de novo aquele vazio. E aí acontece a terceira questão. Algumas pessoas que mergulham em intermináveis rodas de estudos bíblicos, pensando em encontrar na busca da doutrina pura um modo de entrar numa comunhão mais satisfatória com Deus. E você fala, não é o êxtase, não é no meio das pessoas, mas eu vou ler, vou estudar muito, vou fazer grupos de estudo, vou ler, estudar teologia, vou conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso vai fazer certamente com que eu resolva os meus problemas, os meus fracassos e a solidão. E ainda alguns que buscam a espiritualidade tornando-se superativos na igreja. Esta é outra busca distorcida da espiritualidade cristã. Você quer encher a sua vida de algum propósito. E você então encontra lá a possibilidade de você fazer o café na comunidade que você frequenta, você serve com crianças, você cuida da Santa Ceia, você cuida da câmera, você cuida dos ministérios de juventude, adolescentes, você quer auxiliar o pastor, você passa a semana dentro da igreja. E quantas vezes nós não identificamos pessoas que vivem dentro de igrejas, mas estão quebradas interiormente? Quantas pessoas nós não identificamos que ocupam toda a agenda para estar dentro das igrejas? E quando você começa a conversar, você percebe que a igreja está bem desorganizada. Talvez essa pessoa esteja sofrendo tanto que ela não pode nem parar para pensar em si mesma, senão ela não vai conseguir manter esse tempo. E o Gordon MacDonald vai dizer o seguinte no livro Põe a ordem no seu mundo interior. Geralmente, cada um escolhe uma forma de preencher seu vazio espiritual que mais se harmonize com seu temperamento. Isto é, cada um escolhe aquilo que lhe fala mais de perto no momento e o faz sentir-se em paz. E a minha pergunta para você é: como você tem cuidado da sua espiritualidade? Será que dessas buscas distorcidas que nós falamos aqui,
Você se identifica com algum? Tem resolvido a sua vida? Isso tem saciado o seu ser? Mas eu preciso responder uma outra pergunta. O que é espiritualidade? O que é espiritualidade? E eu quero trazer algumas definições que eu penso que vão nos ajudar. Gordon MacDonald vai dizer o seguinte: para mim, a melhor metáfora desse setor espiritual interior é um jardim. Um lugar amplo, cheio de paz e tranquilidade. É nesse jardim que o Espírito Santo entra para se revelar a nós, para dar-nos sabedoria, para nos aprovar ou repreender, dar-nos incentivo ou orientação e instrução. E quando tudo está perfeita ordem ali, ele é um lugar silencioso, sem muita agitação, sem ruídos poluidores, sem confusões. Ele está tentando colocar na imagem de um jardim aquilo que pode ser uma vida espiritual sadia. Ou seja, um lugar onde, no seu ser, aquele ruído, aquele barulho, aquela confusão, começa a dar lugar a um espaço de paz, de silêncio, de tranquilidade, de sentido, de vida. Nós estávamos conversando ainda, antes de começarmos aqui, na formação espiritual, estava dizendo que, para mim, muitas vezes, essa dinâmica da vida espiritual é o respirar. Você começa a respirar bem, o ar flui, parece que entra pelas narinas a vida, e as coisas começam a fazer sentido. Mas aqui é uma introdução ao que pode ser, uma analogia. Olha o que o Ricardo Barbosa vai dizer sobre espiritualidade. O propósito da espiritualidade é nosso crescimento em direção a Cristo. Aqui a gente começa a perceber um pouco mais de que espiritualidade nós estamos falando. É nosso crescimento em direção a Cristo. Ser conformados à imagem de Jesus Cristo. O fim da espiritualidade cristã está em uma humanidade madura e completa em Cristo. A espiritualidade que nós estamos falando é uma espiritualidade que ela se realiza à medida que nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. À medida que nós nos aproximamos dele. E o Dr. José Carlos Pezinhos, ele vai dizer o seguinte a respeito disso: a espiritualidade bíblica é um estilo de vida que é pautado na vida de Cristo, apresentada no Evangelho e pode ser alcançado, pasme, sem esforço pessoal. Basta olhar para ele. A decisão foi dele. Se dependesse de mim, eu ainda estaria longe. Mas ele, por seu amor, me conquistou. E por isso, pertenço a ele. E aí, olha o que Dallas Willard, nessa direção, vai dizer. Uma das mentiras sobre a vida espiritual diz que ela é difícil. Ela não é difícil. É um caminho fácil. Difícil é do outro jeito. Coisa que se pode ver quando se olha para o mundo. Eis uma pitada de conhecimento que precisamos levar às pessoas. Precisamos ajudá-las a entender que a transformação do eu leva à vida de Deus. Eu preciso muito dizer isso para vocês. Na verdade, eu acho que eu enrolei todos esses minutos para dizer isso para vocês. Eu precisava dizer para vocês que a vida espiritual que Deus nos chama a viver é o caminho mais fácil da vida. O problema é que nós gostamos de complicar essa área. E sabe por que é o caminho mais fácil? Como diz o pastor Eugênio Vitor, quem é o principal responsável por produzir essa vida espiritual em você não é você, mas Deus, através do seu Espírito. Quando Ele manda o seu Espírito e nós o recebemos em nossa vida, esse Espírito começa a trabalhar
dia após dia, para nós nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. O problema é que nós estimamos uma série de coisas que nós teríamos que fazer para nós sermos iguais a Cristo. Ao invés de descansarmos nas orientações que o Espírito tem para nós em cada dia da nossa vida. A espiritualidade cristã é o caminho mais fácil, porque ele nos ajuda a viver qualquer tipo de situação da vida humana. Tente viver o luto, o sofrimento, a solidão, sem a espiritualidade cristã. O que é mais fácil? Viver na companhia de Deus, do Espírito, ou viver sozinho? É muito, milhões de vezes mais fácil viver na companhia do Espírito de Deus. Mas nós achamos que é difícil, que é complicado. O problema é que nós recebemos e temos recebido ao longo de muitos anos muitas narrativas sobre como nós temos que nos tornar. Listinhas de coisas que nós tínhamos que obedecer. E quantas vezes nós nos sentimos inadequados com essas listas. Enquanto que a proposta de Jesus sempre foi: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Não o seu fardo, mas o meu fardo é leve. Portanto, quero concluir então essa mensagem com esse texto de Jesus, nos ensinando sobre essa espiritualidade fácil que Ele quer que nós vivamos. Lá em João 15, versículos de 4 a 7, Jesus diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. O seu maior desafio para desenvolver sua espiritualidade cristã é permanecer, é não sair, não se ocultar, não fugir da presença de Jesus. O que nós procuramos constantemente é fugir da presença dele. Quando nós erramos, quando alguém nos acusa, quando nós nos ferimos, a gente corre da presença dele. E é nesse momento que ele fala: permaneça, permaneça aqui, não sai de dentro de casa, não sai de dentro do meu abraço, mas nós gostamos de correr desse abraço, nós gostamos de ir para longe. Qualquer coisa que acontece, nós queremos fugir. E ele diz: permaneça, permaneça. Com frustração, sem frustração, com alegria, com tristeza, com fartura, com escassez, permaneça. Essa é a prática da presença de Cristo. O que nós precisamos praticar? Quais são as práticas que nós devemos considerar para modificar a nossa vida espiritual? A prática é praticar a presença de Deus. Ele é uma pessoa. Pessoas que nós queremos, com quem nós queremos nos relacionar, exige esforço nosso de separar tempo, de estar junto, de conversar, de tomar um café, de visitar. A prática que vai desenvolver a nossa vida espiritual é praticar a presença de Cristo. Eis-me aqui, do jeito que estou, como estou, ferido, cansado, sobrecarregado, exausto, decepcionado, alegre, tudo vivendo com Ele. E ele diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? E a gente às vezes acha que nós podemos produzir algo a partir de nós mesmos. Ele diz: se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira. Preciso muito dizer isso para você também. Pare de achar que você tem um alimento que vai te sustentar por toda a vida. Você não é videira, nem é agricultor. Você é ramo. O ramo não produz alimento. O ramo transmite alimento. A videira traz o alimento, o ramo se alimenta e passa para o fruto. Mas quantas vezes nós queremos ser agricultores, nós queremos ser a videira,
deixando de ser a nossa real identidade. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E continua Jesus dizendo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Essa é a consequência do não desenvolvimento da espiritualidade, da prática da presença de Jesus. Seca. Seca-se. Seca-se. Você tem se sentido seco? Eu estou seco, meu corpo está bem seco, não tem nada. Acho que é o sinal para a gente terminar bem. Mas é horrível esse sentimento de secura. Parece que a vida vai acabar. Se você beber, se me oferecer. Eu pensei que ele tinha ido ali inteiro e falou assim. Mas essa sensação de secura é horrível quando alcança o nosso coração. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é uma das sensações mais deprimentes que nós podemos ver. Secura de coração, secura de alma, secura de vida. E o que Jesus fala, oferece para a gente como caminho contra essa secura, é vir para o seu reino, é vir para a presença dele. E não sai mais. Um minuto para pausa para lá. Continuando, ele disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas é permanecendo. Sabe o que a gente quer às vezes? Que ele nos dê tudo que a gente está pedindo, sem estar com ele. Imagine você recebendo coisas extraordinárias, mas está seco internamente. Quantas vezes nós temos recursos financeiros na conta bancária, temos bens, temos várias oportunidades na cidade, temos saúde, mas a gente não tem nada para fazer nada disso, por conta da secura do nosso coração. Nós vamos assistir um vídeo, eu tenho que falar isso todos os domingos, nós vamos assistir um vídeo, daqui a pouco a gente conversa. E é verdade, vamos fazer isso novamente. Vamos assistir esse vídeo. Sai das Olimpíadas Rio 2016 com 4 medalhas na bagagem. Foram 2 medalhas de ouro e 2 de pratas. Contudo, ela surpreendeu a todos quando afirmou que isso não era o mais importante em sua vida. Geralmente, os atletas de alto rendimento, como ela, literalmente vivem para o esporte. Como não era a favorita, as atuações de Gerardo chamaram muita atenção e ela deu várias entrevistas depois de voltar aos Estados Unidos. Uma delas disse: eu não acho que Deus realmente se preocupa muito com o meu lado. Estar numa equipe olímpica não é o meu objetivo final de vida. Eu acho que Deus se preocupa mais com a minha alma e se eu estou anunciando seu amor e misericórdia para o mundo. Formada pela Universidade de Stanford, ela anunciou sua aposentadoria das piscinas após os Jogos Olímpicos. Depois de 17 anos praticando natação, ela disse que seu foco agora é a família e sua profissão na área de consultoria. Evangélica, ela e o esposo Robbie Andrews são membros da The River Church Community, na região de São Francisco. Conta que seus pais sempre lhe deram uma sólida formação cristã. Jesus tem sido uma constante em minha vida. Para a atleta, sua confiança está em saber que não
pessoas ao meu redor quando as coisas ficam difíceis, afirmou ela ao Christianity Today. Uma das coisas interessantes da história dessa narradora é o escândalo que ela causou ao dizer que as medalhas olímpicas não eram tanta coisa assim para ela. Na verdade, a alegria dela era Jesus Cristo. Essa era a maior satisfação. E com 23 anos, ela estava anunciando a sua aposentadoria das piscinas. Imagine se você passa a vida sua inteira dedicando-se, ou boa parte da sua vida, a um esporte, e como ela em 23 anos de idade, você precisa se aposentar. O que mais você vai fazer da sua vida? O fato aqui é uma história assim, certamente você conhece outras histórias assim. Talvez você afirmaria isso, que Jesus Cristo é mais importante para você. A questão que nós queremos trazer aqui é a construção de uma vida, uma espiritualidade sadia, que tem a ver com a prática da presença de Jesus. Esse exemplo foi para inspirar você. Se você não tem vivido, se você não tem declarado que Jesus Cristo de fato é a coisa mais importante, não é uma medalha olímpica. Nós percebemos muitas pessoas, como aquele francês, o Salvador, da sua decepção ao ter perdido aquela medalha de ouro para o Brasil. Chorou, ficou inconsolável diante daquela perda, diante daquela frustração. Depois ele já perdeu de novo a medalha, não olímpica, mas do primeiro lugar, de novo ficou em segundo lugar, para a sua frustração sem ganho. A questão é, tem sido o centro de sua existência. A espiritualidade tem a ver com o seu espírito, sobre quem você é. Você está satisfeito? Você tem vivido bem? O que você é no âmbito da sua existência? Porque é nesse lugar, se você praticar a presença de Cristo, você vai ser completamente transformado. A proposta dele é essa, que ele seja o centro, para que a vida pode ser o centro da nossa existência. Quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Eu não sei realmente como você tem lidado com isso. Antes de nós orarmos, eu preciso apontar o que nós temos oferecido como comunidade de Paulista para que você pratique essa presença de Cristo, para que a sua espiritualidade seja madura. E nós temos oferecido dois caminhos aqui, tanto o de formação do discípulo, que são esses 4 módulos, Gênesis, Conecte, Natura e Ideia, e formação espiritual. Esses dois processos, eles estão acontecendo. Ou seja, não dá para você entrar agora, mas dá para você que não está, começar a se preparar para participar assim que nós abrimos novas coisas. Uma dica para você, converse com quem está fazendo e saiba um pouco sobre as transformações que essas pessoas estão passando. Nós queremos investir muito nisso. E como você pode responder? Dê seu nome, você pode dar seu nome para a Amanda, ali na mesa receptora da saída. Falar, eu quero começar. Se nós tivermos um número mínimo de pessoas, a gente já pode pensar em outras turmas, em outros horários, para que você desenvolva a sua vida espiritual. Mas não deixe de praticar a presença de Cristo. Isso vai transformar a sua vida. Vamos orar com nosso Deus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nossa vida espiritual. Eu não sei, Pai, como cada um aqui está. Eu não sei se tem pessoas que estão se sentindo secas, numa vida árida, ou se tem pessoas preocupadas, caso venha acontecer alguma coisa mais séria, perda de um ente querido, ou uma frustração no projeto, ou a solidão.
e talvez estão sem saber como manter-se vivo, manter-se de pé. E quantas vezes, ou com quantas pessoas não passam pela mente, até mesmo caminhos de suicídio. Pai, que ninguém venha a desejar a morte por conta de uma espiritualidade não desenvolvida, ou porque ainda não conhece o Senhor face a face. Como nós dissemos aqui, esse é o caminho fácil, porque o Senhor é quem vem liderando a nossa vida nessa área. Pai, nos ajude a entregar a nossa vida ao Teu comando, e que a gente simplesmente se achegue, sente ao Teu lado, ouça a Tua voz, medite nos seus caminhos, faça perguntas fáceis, perguntas difíceis, que a gente simplesmente também passe tempo em silêncio, talvez sem necessidade de dizer nada, de ouvir nada, mas que não seja falta de praticar a Tua presença, Pai, que nos faça querer desejar a morte ou um caminho de ruína, ou quitar o balde, fazer qualquer coisa da nossa vida. Tira a sequidão dos corações, e que nós demos passos em direção ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.